Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Se vocês também peço que deixem seus comentários falando sobre como estão. E também se vocês precisam de alguma de oração ou de alguma palavra de Deus para lhes ajudar. Na mensagem de hoje, estarei falando sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. E explicando também esses textos, para que vocês conheçam mais sobre o Senhor Jesus. Digo isso também para que quem é novo e não sabe, o Evangelho, ele é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. É a história do Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 em diante, está escrito: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo de vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E Detraque Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei, quem é este, pois? De quem ouço dizer tais coisas, e procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Até aqui por enquanto. Depois do Senhor Jesus ele ter curado a filha de um príncipe da sinagoga, o Senhor, ele saiu de lá e ele saiu da casa daquele príncipe, ele convocou os seus discípulos e lhes deu uma missão: pregar o evangelho e também em operar milagres. E com isso, o Senhor ele também lhes deu autoridade e poder para expulsarem demônios e também curarem enfermidades. E ele também lhes instruiu sobre o que eles teriam que fazer. E uma das coisas que o Senhor lhe ensinou aos seus discípulos, no versículo 3, é para eles confiarem em Deus. Os discípulos, os dois apóstolos, eles teriam que ir e cumprir a sua missão, não levando nada consigo, exceto a roupa do corpo. O Senhor estava lhes ensinando a dependerem de Deus. Porque no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus ele perguntou na Santa Ceia aos seus discípulos se lhes faltou alguma coisa quando eles voltaram. E eles responderam que não. Os discípulos eles foram apenas com a roupa que estavam vestindo. Mas eles não necessitaram de coisa alguma, porque Deus supriu as necessidades deles. Enquanto eles estavam operando. O Senhor me ensinou a entrarem nas casas e a ficarem ali por algum tempo. E entendo que isso é para que eles tivessem um momento de comunhão com as pessoas de lá e também para que eles evangelizassem uma família inteira. E depois de terem cumprido o propósito pelo qual eles foram ali, eles tinham que se retirar. E o Senhor ele me ensinou que se qualquer lugar não receberem a eles, nem mesmo ouvirem as suas palavras, então o Senhor lhes ensinou a saírem dali e também a sacudirem o pó dos vossos pés em testemunho contra aquelas pessoas. Isso quer dizer que se alguém rejeitasse os discípulos de Cristo, rejeita a mensagem do Evangelho, os discípulos eles teriam que fazer respeitar a decisão das pessoas e também se retirar dali. Mas eles tinham que sacudir os pés contra aquelas pessoas.
Naquele tempo, era um costume dos judeus eles sacudirem o pó de seus pés para simbolizar que eles não tinham parte com os pecados de outras pessoas. Os discípulos estavam as pessoas simbolizando que elas pecaram, mas eles não têm parte com a rejeição delas. E aquilo também seria um testemunho para que no dia do juízo, aquelas pessoas que rejeitaram o evangelho seriam condenadas por terem feito isso, porque elas rejeitaram a porta de salvação que Deus abriu para elas. Após os discípulos eles terem ouvido as palavras do Senhor Jesus, eles foram executar a obra que lhes foi confiada. Herodes, o rei Herodes, ele estava ouvindo as notícias de que Cristo ele estava fazendo obras maravilhosas por meio dos discípulos. E ele estava em dúvida, na verdade. Ele não sabia quem era que estava fazendo isso. Era o Senhor Jesus, mas o Herodes ainda não sabia. Ele estava pensando quem era essa pessoa. E aqui foi mostrado que uns diziam que era João, ou alguns dos profetas que havia citado, e outros que também era o profeta Elias, que tinha vindo e estava operando esses milagres. Herodes se perguntava quem era essa pessoa, e ele começou a procurar ao Senhor Jesus, porque queria vê-lo e também em os milagres que ele fazia. Perdão, meus irmãos, por essa parte eu ter falado algo que ter acrescentado algo ao texto. Que me perdoem, por favor. Após os discípulos eles terem cumprido a missão deles, eles voltaram a Jesus e divulgaram a ele tudo o que eles haviam feito e o que havia acontecido. E depois o Senhor ele tomou seus discípulos consigo e ele se retirou e foi para um lugar deserto, chamado Betsaida. Ele havia feito isso para orar ao Pai. A multidão, porém, ela sabia e é que Jesus estava indo para Betsaida e seguiu a ele. Perdão, ainda não mencionei essa parte. No versículo 11 ao 17 está escrito: E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que nos lugares e aldeias de redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios vamos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentarem a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem na multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. A multidão, ela sabia que o Senhor Jesus estava indo para Betsaida, e ela o seguiu. O Senhor Jesus, ele sabia que havia muitas pessoas seguindo ele, que precisavam dele. E ele não as rejeitou, ele não as mandou ir embora. O Senhor, ele as recebeu, e também ele pregava a elas. Ele lhes pregava o reino de Deus. E também ele operava cura. Para quem estava precisando de cura, ele estava curando enfermidades de diferentes tipos. Ele estava curando enfermidades e deficiências físicas e mentais. E ele ficou um bom tempo com aquela multidão de pessoas, muitas horas, até que o dia estava começando a anoitecer. E quando já estava perto do anoitecer, os discípulos foram até o Senhor e disseram para ele despedir aquelas pessoas para que elas se aquecessem e comessem alguma coisa. Eles estavam num lugar deserto. Lá não havia nada.
Mas então o Senhor ele deu uma palavra que os discípulos eles não sabiam o que fazer para cumpri-la. Dá-lhes vós de comer. Eles disseram: Nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Como vamos alimentar uma multidão não tão numerosa como esta? Ali havia mais de 10 mil pessoas, porque foram mencionados apenas 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que estavam também acompanhando eles. Mas o Senhor Jesus, ele já sabia bem o que ele faria. E ele tinha poder para solucionar esse problema que humanamente era impossível de resolver. Mas para Deus tudo é possível. O Senhor ordenou que aquelas pessoas elas se organizassem em grupos de 50 em 50, porque o Senhor ele é organizado. Ele não faz as coisas de maneira bagunçada. O Senhor ele tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, ele olhou para os céus, porque aonde está o Pai Celestial, e também ele agradeceu ao Pai por aquele alimento que ele proveu. E também o Senhor, ele abençoou aquela comida, ele a repartiu. E deu aos seus discípulos, eles entregaram a multidão. E o Senhor Jesus, naquele dia, ele saciou mais de 10 mil pessoas com apenas um pouco de comida. Né? Né? E o pouco que aquelas pessoas, o pouco que os discípulos deram a Cristo, aquele pouco de comida, o Senhor, aquele pouco, ele multiplicou e fez eles produzir muitos frutos. Isso mostra que se nós, mesmo que nós tivermos um mínimo, o Senhor ele pode usar o mínimo que nós temos para fazer grandes coisas. E após ele sair da multidão, havia ainda comida suficiente para ter enchido 12 cestos. Agora, no versículo 18 ao 22 está escrito: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando, mandou que a ninguém referissem a isto, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. O Senhor Jesus, ele perguntou aos seus discípulos: Quem a multidão diz que eu sou? O Senhor, ele queria ouvir os seus discípulos dizerem: para a maioria das pessoas, sou o que para elas? E eles responderam: Para uns o Senhor é João ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. Para outros você é Elias. Mas no versículo 20, Pedro, ele respondeu o que o Senhor Jesus é. Ele é o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido. No Antigo Testamento, quando Deus ele escolhia um homem para reinar sobre Israel, ele ungia essa pessoa com óleo por meio de um de seus profetas. Isso que está querendo dizer que o Senhor Jesus, ele é o rei de Israel. Provido por Deus. E não somente de Israel também. Ele é o rei da igreja. Já. O Senhor, ele governa com justiça e sabedoria e igualdade. E ele odeia o mal. Após Pedro ter contado a Cristo o que ele é, dizendo, respondido à pergunta do Senhor Jesus, o Senhor disse para Pedro e também os outros discípulos estavam com ele, os apóstolos, a não contarem isso a ninguém. A razão disso é porque naquele tempo, o que nesse mundo
era necessário que ele fosse para a cruz do Calvário, para que com sua morte ele pudesse sacrificar a si mesmo por muitos, para que muitas pessoas recebessem a oportunidade de salvação e pudessem entrar nos céus. Se os judeus, Deus naquele tempo, soubessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eles não iriam crucificá-lo. Pelo contrário, eles iam tentar estabelecê-lo para rei antes do tempo. E uma das consequências disso seria que a humanidade estaria toda perdida. Porque se Cristo não morresse pelos judeus, e por mim, e por vocês, que também não somos judeus, nós não poderíamos estar salvos. Porque, por causa do pecado, nós somos dignos de condenação. E era necessário que alguém morresse para pagar a nossa dívida para com Deus. E por isso Jesus ele morreu. Ele derramou o seu sangue por nós. Para com o seu sangue ele pagasse a nossa dívida para com Deus e nos reconciliasse com ele. E nos aproximasse do Pai. Versículo 23 ao 27 está escrito: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e no seu Pai, e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aqui no versículo 23 e 26, o Senhor está declarando o preço a se pagar para alguém em segui-lo. Se alguém quiser ser um discípulo de Cristo, isso quer dizer, ser um aluno do Senhor, ou se alguém quiser estar com Cristo, então, nesta vida e também na eternidade, essa pessoa ela tem um preço a se pagar. Ela deve negar a si mesma. Isso quer dizer que ela deve se negar a fazer a sua própria vontade, fazer o que ela quer, para que ela faça o que Deus quer. E ela também precisa tomar a sua cruz. A cruz era um instrumento de dor, usado para condenar as pessoas à morte. Isso quer dizer que, se alguém quiser seguir a Cristo, a pessoa ela deve fazer a vontade de Deus, mesmo se ela estiver oposta a dela. Por exemplo, eu quero fazer isso, mas Deus quer que eu faça outra coisa. Eu devo dizer não para mim mesmo, para dizer sim para Deus e fazer o que Ele quer. E também carregar a cruz diariamente. Estar disposto a cada dia a sofrer por Jesus e estar disposto até mesmo a dar a sua vida por Ele, se houver necessidade disto. E amém? A pessoa deve seguir a Cristo, ir para onde Ele ir para aonde a voz dele lhe mandar a que vá. Isso são o preço para ser discípulo é um preço alto. Se você assistir o meu outro vídeo sobre o que é um discípulo e como ser um discípulo de Cristo, você saberá mais sobre este assunto. É importante você saber bem o que está fazendo antes de tomar a decisão de seguir a Cristo ou não. Porque essa é uma decisão muito séria e não deve ser tomada impensadamente. No versículo 24 e 26, o Senhor ele nos revela 3 motivos do porquê uns não o seguem. E também ele lhes dá uma resposta. Uns não seguem porque querem preservar as suas próprias vidas. O Senhor ele diz às pessoas que os que não me seguirem, eu não estou querendo dizer eu quero, estou falando como se fosse o Senhor falando. Os que não me seguirem, porque querem preservar suas próprias vidas, eles morrerão. Existe a morte física, que é a separação do espírito do corpo, mas também existe a morte espiritual, que é a separação do espírito do homem ao espírito de Deus. A morte espiritual ela é terrível, porque
Porque vamos dizer, o inferno, ele simboliza a ausência de Deus. Ele simboliza estar separado da presença de Deus. É por isso que o inferno é um lugar terrível. Porque Deus não está presente lá. E quem está lá são pessoas que estão separadas do Senhor para sempre. A saber, a segunda morte é o lago de fogo. O inferno, ele ainda não é o inferno, ele não é o lago de fogo. Mas o Senhor declara aqui no versículo 24 que se alguém em seguir a Ele, e se por acaso essa pessoa perder a sua vida por Ele, essa pessoa a salvará. Por quê? Porque quem seguir a São Jesus e morrer por Ele, essa pessoa ela será ressuscitada na primeira ressurreição, a dos crentes, a dos salvos. E essa pessoa, ela viverá eternamente com Deus e com seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em seu reino, no maravilhosíssimo. O segundo motivo pelo qual o Senhor mostra que alguns não seguem é porque querem ganhar o mundo. Eles querem desfrutar de tudo que este mundo tem a oferecer. Mas o Senhor diz a estes, de que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta desfrutar de tudo que este mundo tem a oferecer se você perder a si mesmo, se você prejudicar a si mesmo? Ele está querendo dizer, de que adianta você ficar buscando as coisas deste mundo se isso fizer você perder a sua própria alma? De que adianta ficar buscando as coisas deste mundo se para isso você for prejudicar a si mesmo, tendo que se afastar de Deus? Deus tem que se afastar da sua graça, da sua misericórdia, das suas bênçãos. E o terceiro motivo que o Senhor apresenta porque uns não seguem é porque tem vergonha de Cristo e das suas palavras. As pessoas têm vergonha de serem chamados cristãos. Tem vergonha dos mandamentos, dos ensinamentos de Cristo. Não querem ter que praticá-los porque não querem, por exemplo, ser ridicularizados, não querem ser vistos como crentes, coisa assim. O Senhor diz a esses que os que se envergonharem dele e de suas palavras, quer dizer, de seus mandamentos, de seus ensinamentos, o Senhor Jesus, quando ele vier, quando ele voltar, ele vai se envergonhar dessa pessoa, porque ela se envergonhou dele. Não há motivo válido para alguém se envergonhar do Senhor Jesus. As pessoas, muitas são pessoas, como dizer, que fazem as coisas erradas, e também são, como dizer, em outro versículo, o Senhor Jesus ele disse: qualquer que de mim, qualquer dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier. Muitas pessoas são desleais e também elas só fazem as coisas erradas. Mas o Senhor Jesus, ele é um homem leal. Ele faz o que é certo, ele faz o que é bom, ele faz o que é justo, o que é nobre, o que é honroso. Nós não temos motivo para nos envergonharmos de Cristo, mas sim termos alegria de sermos cristãos e sermos chamados de cristãos. Quem se envergonhar dele, ele está fazendo algo injusto, porque Cristo é uma pessoa gloriosa e honrada. Não há motivo para alguém se envergonhar dele. No versículo 27, o Senhor ele dá uma palavra maravilhosa, uma promessa aqui, escrito: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Ele profetizou que haverá pessoas que elas não morrerão sem que primeiro, ainda em vida, elas vejam o reino dos céus. E este foi um caso do apóstolo Paulo. Ele que em certo tempo ele foi levado ao terceiro céu e ele viu e ouviu e sentiu coisas maravilhosas que ele não podia descrever e não era lícito ele falar, porque se ele falasse ele ia explicar errado e o entendimento errado iria fazer os seus irmãos tropeçarem. O apóstolo Paulo ele viu coisas muito maravilhosas, coisas que ele nunca viu, nunca ouviu, nem sentiu, nem mesmo havia pensado.
São coisas extraordinárias que estão no reino de Deus. E uns terão o privilégio de ver o reino enquanto eles estão vivos. E também poderão, ao menos, contar um pouco de como elas mesmas se sentiram. Elas não poderão descrever o reino, mas elas poderão, ao menos, falar um pouco de como foi para elas aquilo. E também, elas poderão falar que elas viram ao Pai. Elas estiveram com Deus e também com Jesus, e puderam falar com eles e os ouvir pessoalmente. Isto é algo maravilhoso. Uma grande honra e favor. Bom, meus irmãos, até aqui que este estudo do bíblico vai. Esta é a primeira parte da leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Se gostaram, se vocês gostaram, peço que a partir de onde gostei também, compartilhe este vídeo para os seus, para eles conhecerem essa mensagem. E também assistam os outros vídeos no YouTube para que seja abençoado pela palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. E também assistam os outros vídeos sobre os estudos bíblicos do Evangelho segundo Lucas. Assista eles desde o primeiro até o atual, para que você conheça e entenda mais o Senhor Jesus. E também com mais profundidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e os guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.